A observação de um eclipse solar sem as devidas proteções pode causar danos irreversíveis aos glóbulos oculares, devido à grande incidência de raios ultravioleta sobre a retina humana. Uma técnica segura para a observação é a projeção pinhole, que consiste em utilizar uma folha de cartolina com um pequeno orifício no centro. Então está aqui exatamente ali mostrando a situação, né? Feito com uma agulha ou um alfinete. E a folha de papel, e tal, preferencialmente branca, onde será feita a projeção do eclipse. Então, de fato, o que você vai enxergar é a projeção do eclipse e não ele diretamente, né? Perfeito. Uma pessoa utilizou essa técnica e obteve uma boa imagem do eclipse com as duas folhas de papel paralelas entre si, a uma distância de 50 centímetros uma da outra. Então a gente consegue ver aqui, né? Ele bota essa folha de cartolina e a folha branca e a distância entre elas de 50 centímetros. Perfeito. Sabendo que o diâmetro do Sol mede 1,4 × 10⁹ metros, a gente está falando de 1,4 bilhões de metros, e que a distância média à Terra é de 1,5 × 10⁻¹⁰ metros, o diâmetro da imagem do Sol projetada na folha branca foi de aproximadamente. Então, como que a gente tem que pensar? A gente tem uma semelhança de triângulo, né? A gente consegue entender que, basicamente, a gente vai comparar o tamanho do Sol com o tamanho da sua imagem e a distância do Sol até o planeta Terra, né? Até a folha de cartolina, e a gente vai comparar a distância da folha de cartolina até a folha branca. A gente tem aí uma semelhança de triângulo. Eu vou deixar nessa figura. Quero que vocês acompanhem a semelhança de triângulo, tá? Eu vou desenhar aqui ao lado o Sol, uma tentativa de Sol, e eu vou colocar o centro, né? De propósito, a gente consegue fazer esse alinhamento aqui, né? Vou colocar o centro do Sol alinhado, perfeito, com esse pinhole ali no meio, né? E a gente teria aqui, então, na folha branca, a imagem do Sol. Perfeito? Obviamente não tem como fazer proporções, tá? Então vou botar só um pouco menor para a gente conseguir estudar e visualizar isso direitinho, tá? Essa é a folha. Perfeito? O Sol está projetado na folha, né? Eu vou pegar aqui acho que o branco vai resolver a nossa situação. O que me importa ele quer saber a relação ele quer o diâmetro da imagem do Sol, né? A gente pode comparar o raio do Sol com o raio da imagem do Sol, que é a mesma coisa que comparar os diâmetros, né? Porque a proporção é a mesma, o diâmetro é só o dobro, tá? E aí eu vou usar como análise o seguinte: aqui é o pinhole, digamos, tá? A gente tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. A gente consegue visualizar isso bem na figura, né? A gente tem um triângulo aqui e um outro triângulo aqui assim, ó. Perfeito, tá bom? São triângulos semelhantes, né? E a distância aqui, 1,5 × 10⁻¹⁰ metros, que é a distância do Sol até a Terra. E aqui a gente tem 50 centímetros, ou 0,5 do metro, que é a distância das duas folhas, entre as duas folhas. Legal? Aí eu quero saber o raio da imagem do Sol, sendo que eu tenho o raio real do Sol. Ele dá o raio ou já dá o diâmetro direto? Ele já dá o diâmetro, então vamos comparar os diâmetros, porque é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então vou voltar aqui. Ele quer saber esse diâmetro. Comparar raios é comparar diâmetros, porque se dobra de um lado e dobra do outro, né? Ele dá o diâmetro solar, que está valendo 1,4 × 10⁹. Grandinho, né? Comparado com a nossa Terra, de menos de 13 mil, a gente está falando de 13 mil, são 6.400 metros, 6.400 quilômetros, né? 6.400 quilômetros, já falando de menos de 13 mil quilômetros. Então, uma diferença de 1 milhão aí quase. Legal, vamos fazer então essa semelhança de triângulo, tá? Eu vou falar aqui, 1,4 × 10⁹ está para adesão, que é o diâmetro da imagem do Sol,
Perfeito? A gente está fazendo o quê? É uma semelhança de triângulo que advém da propriedade dos raios luminosos serem retilíneos, né? E aí, com isso, vocês conseguem fazer questões de câmara escura, por exemplo, tá bom? Então, 1,4 vezes 10 a 9 está para adesão, assim como 1,5 vezes 10 a 11 está para 0,5. Uma semelhança de triângulo. No final das contas, a gente vai usar essa semelhança para fazer relações em espelhos esféricos também, né? Para se relacionar o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, distância da imagem, distância do objeto. Então, vamos usar isso bastante aí na ótica, tá? Vamos realizar essa conta. Vamos ver o que dá para a gente cortar, né? O que sobra após tantos cortes. O 10 a 9 vai embora, aqui vai ficar simplesmente um 100, né? 10 ao quadrado. Quando eu divido 100 com meio, eu consigo achar 200, né? 100 sobre meio, 200. Então, o diâmetro da imagem do Sol no papel vai ser 1,4, que é o que sobrou desse lado, né? Sobre 1,5 vezes 200, dá 300 metros. E era de se esperar, né? A gente não tem um papel que caiba uma imagem em metros, né? Uma folha branca de papel. A gente quer uma imagem pequenininha, tá? Então, eu vou multiplicar por 1000, porque a gente consegue ver que as opções estão em milímetro, né? Então, faz muito sentido. Eu vou trabalhar aqui embaixo, a gente tem muito espaço. 1,4 sobre 300. Então, vou botar 1.400 milímetros sobre 300. Perfeito? E a gente sabe que... Bom, 1,4 vai dar um pouco mais do que 4 aí, né? Salvo engano. Então, 1,4 vezes 10 a nona está para meio. Isso, perfeito. Assim como... Não, 1,4 vezes 10 a nona está para adesão. Assim como 1,5 10 a 11 está para meio, né? Bom, o que a gente consegue achar aí nessa conta aqui? 10 a 11 ficou 200, perfeito, porque dividir por meio, então vai dar 300, adesão vai dar 1,4 sobre 300, multipliquei por 1.400 sobre 300, a gente vai achar quanto nessa conta aqui? 1.400 sobre 300? Um pouco menos de 500, né? Um pouco menos de 5, então 4,7, e a gente está achando, a gente está conseguindo achar já direto, né, o diâmetro, muito mais fácil que ficar fazendo raio direto. Então, aproximadamente 4,7 milímetros, isso mesmo, né? Faz todo sentido do mundo. Acho que não precisa fazer essa conta, né? Eu até conferi aqui de novo se estava tudo certinho. Não é tudo certo, porque 1.500 sobre 300 é 5, então um pouco menos de 5. Gabarito, letra D de jeans, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma questão simples, tá? Só tem que tomar cuidado nas contas, a gente foi conferindo tudo certo. Abraços e bons estudos!